Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas, nós vamos estar estudando e analisando sobre este assunto. Deus proíbe o uso de joias? É pecado o uso de joias e adornos? O que diz as Escrituras? Qual é a visão de Deus sobre isso? E qual é a visão dos judeus nas épocas bíblicas, tanto do Antigo, tanto do Novo Testamento? Então, quando nós falamos sobre isso, nós falamos de usos e costumes e não de doutrina. Usos e costumes podem ser mudados, depende da época, o momento e depende do contexto que foi escrito. Mas vamos falar se é pecado, qual é a visão de Deus sobre este assunto e o que interfere na interpretação quando nós lemos o contexto em que foi escrito aquele livro, aquela carta, aquela epístola, o que exatamente a Bíblia nos esclarece. Nós vemos em Êxodo 12:35 falando a respeito que Deus prometeu à nação de Israel que eles sairiam da terra do Egito com seus tesouros, com joias, com seus adornos. Então, qual é a visão bíblica de joias e adornos? Nós vemos que a cultura de Israel era assim, as mulheres de Israel, elas se adornavam de maneira que Deus comparou as joias como algo maravilhoso para a nação de Israel. Nós vemos que no cortejo, no cortejo judaico, o noivo oferecia joias. Gênesis 35:24. Nós vemos também na passagem em que Gênesis 24:22, 30 e 42, era o cortejo de os judeus para uma judia. Eles traziam joias como sinal de compromisso, sinal de aliança. Joia era bem comum as mulheres de Israel serem adornadas. Então nós vemos que era o adorno o adorno era um sinal de compromisso, de aliança feita, um presente, o qual as mulheres judias elas tinham que usar, E algumas joias que era usada pelas mulheres judias era um sinal que ela era compromissada, ela era casada. Nós vemos que Isaías 3:21, os anéis e as joias nos narizes eram um sinal também de compromisso, de aliança, o qual era aí feita entre o esposo e a esposa, a noiva e o noivo. Então nós vemos que culturalmente era natural uma judia, uma mulher, usar joias nos tempos bíblicos. Se nós vermos aí uma judia, elas colocavam joias, pulseiras em seus braços, também anéis em seus narizes e também adornavam seus cabelos com joias. Era um sinal de beleza, era um sinal de compromisso entre as mulheres judias. Então, culturalmente, era natural uma mulher judia usar joias. Mas Deus ele proíbe alguns tipos de joias. Nós vemos que alguns adornos eram adornos que tinham a imagem dos deuses pagãos. Nós vemos que em Isaías, em Isaías 3:18, Deus ele tiraria os adornos de idolatria
idolatria da nação de Israel. Adorno nunca foi pecado diante de Deus e nem da nação de Israel. Mas, quando envolvia a idolatria, estes adornos se tornava pecado diante de Deus. Esses adornos, esses pendentes de ouros, estas joias, essas pulseiras, elas se tornavam pecado diante de Deus. Ele sim promete tirar os adornos da nação de Israel, os adornos dos balaíns, dos deuses. Isto é um sinal de idolatria. Então, existem pessoas que usam adornos do seu Deus, do Deus que ele venera e adora. Para Deus, isto é pecado, idolatria. Quando que um adorno se torna pecado? Quando é envolvido com a idolatria, com a crença daquilo que você crê. Segundo as Escrituras, adornos só é pecado diante de Deus quando isso se torna, sim, idolatria. Deus ele não aceitava de maneira alguma que a nação de Israel usava-se adorno dos deuses, dos balaíns, dos deuses o qual existia na época. Isto era idolatria, isto era uma traição diante de Deus e diante do seu poderio, diante do seu senhorio e diante da sua majestade. Mas, quando nós lemos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, no Novo Testamento, será que Paulo e Pedro proíbem o uso de joias nas Escrituras? O qual Paulo ele fala sobre isso, segundo a carta a Timóteo 2, versículo 9 e 10, e Pedro também fala sobre a sua carta, né, na carta de Pedro, capítulo 3. Então, tanto Paulo quanto Pedro tinham visões sobre isto, sobre os adornos exagerados, né, sobre os adornos, as vestes caras exageradas. Então, nós vemos que Paulo e também Pedro, eles colocam uma certa eles tentam fazer que a igreja entenda que é necessário ter um limite sobre isto. Paulo e Pedro ensinam sobre esta questão, mas esta questão é uma questão de ética, uma questão de moral, uma questão de ponto de vista. Então, Paulo e Pedro estão falando sobre um assunto, e este assunto é o uso de adornos, uso de joias, pendentes, de ouros, até mesmo penteado dos cabelos. Mas qual era o objetivo, o propósito de Pedro e de Paulo sobre esta questão? Que a igreja tivesse uma visão diferente sobre isso. Paulo estava também evitando sobre o assunto de adornos exagerados, né, dentro das igrejas ou no uso pessoal das mulheres, mas também Pedro está falando ali do relacionamento entre o marido e a mulher. Pedro, capítulo 3, nós vemos que Pedro, ele fala sobre esta questão, ensina sobre esta questão, mas ali está falando sobre o casamento, a união conjugal, a convivência entre o marido e a mulher. E Pedro, ele fala sobre o uso de adornos, ele fala sobre o uso de joias, né, enfeites no cabelo. Na época de Pedro e de Paulo, quando uma mulher se enfeitava e também colocava adornos e tranças em seus cabelos, era sinal de superioridade. Então, quando Pedro fala que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, e logo após o versículo seguinte, Pedro fala sobre o uso de joias e sobre o uso, sim, de vestes caras. Este assunto está relacionado entre a submissão e o uso de joias nos tempos de Pedro e de Paulo.
Se a mulher ela usava joias caras, adornos, e também trançava os seus cabelos e colocava adornos, era um sinal que a mulher não era submissa ao marido. Nos tempos de Paulo e nos tempos de Jesus, nos tempos de Pedro. Nos tempos de Paulo e no tempo de Pedro, isto era falta de submissão, porque na época as mulheres, as realezas, as mulheres que eram grandes na antiguidade, usavam joias, tranças em seus cabelos, isto era um sinal de autoridade. Então as realezas, as mulheres que tinham cargos políticos e também cargos, vários cargos sociais, elas usavam tranças como um sinal de autoridade. Então, Pedro ensina que as mulheres não devam usar joias e nem tranças em seus cabelos, nem vestes caras, mas que tenha um espírito manso, tranquilo, porque isto é agradável a Deus. É isto que as Escrituras nos esclarecem sobre o uso de joias. Então, na visão de Deus, o uso de joias era comum entre as nações de Israel. O uso de joias, pendentes e outros tipos de adorno só é pecado quando é envolvido com a idolatria. Deus não aceita isso. Então, na sua igreja, na sua denominação proíbe, respeite. Mas a visão da Bíblia é que Deus nunca proibiu o uso de joias, a não ser quando se envolve idolatria, quando se envolve a idolatria e a reverência aos deuses estranhos. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe.